E se tudo que você aprendeu sobre a criação estiver incompleto? Essa não é uma pergunta feita para provocar. É uma pergunta que nasce das próprias Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos diz algo perturbador. A terra estava sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Mas por que um Deus perfeito criaria algo caótico logo de início? A Bíblia nunca descreve Deus como autor de confusão. Então, o que realmente aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2? A maioria das pessoas assume que Gênesis descreve a criação original do universo de forma linear e completa. Mas os estudiosos das línguas originais descobriram algo diferente. A palavra hebraica usada em Gênesis 1:2, hayá, pode significar duas coisas distintas. Pode significar estava, como um estado existente. Ou pode significar tornou-se, através de uma transformação. Essa diferença pequena muda tudo. Se a terra tornou-se sem forma e vazia, isso significa que ela já existiu antes em outro estado. Um estado perfeito. Um estado que foi arruinado. Nesta jornada, vamos explorar 3 camadas ocultas da história bíblica. Primeiro, vamos descobrir o que as Escrituras realmente revelam sobre um mundo anterior a Adão. Segundo, vamos entender por que esse mundo foi destruído e quem causou sua queda. E terceiro, vamos ver como essa verdade transforma a nossa compreensão do pecado, da redenção e do plano eterno de Deus. Não vamos apenas visitar teoria, vamos caminhar através das Escrituras com olhos abertos para detalhes que sempre estiveram lá. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história real começa. Então, vamos retornar ao princípio. Gênesis 1 declara com autoridade absoluta: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa frase em hebraico é Bereshit bara Elohim. O verbo bará significa criar do nada, criar algo completamente novo. Deus não reformou matéria existente. Ele criou. E o que ele criou era perfeito. Todo o trabalho de Deus é perfeito. Deuteronômio 32:4 confirma isso. As obras de Deus são perfeitas. Sua criação original não tinha falhas. Mas então, chegamos ao versículo 2. E a terra estava sem forma e vazia. A frase hebraica é tohu wabohu. Essa expressão não descreve algo neutro ou em processo. Descreve devastação. Descreve ruína. Jeremias 4:23 usa exatamente a mesma expressão para descrever destruição após julgamento divino. Isaías 34:11 também usa tohu wabohu para descrever desolação. Então, por que essa linguagem de julgamento aparece logo no segundo versículo da Bíblia? A resposta incomoda. Algo aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Algo catastrófico. Algo que transformou uma criação perfeita em caos e trevas. Agora pense nisto. Se Deus estava começando a criação original, por que trevas cobririam a face do abismo? Deus é luz. Nele não há trevas. 1 João 1:5 deixa isso claro. Deus não começa criando trevas. Ele começa criando luz. Mas em Gênesis 1:2, a escuridão já está presente. A escuridão já domina. Isso sugere que algo já havia acontecido. Algo que apagou a luz original. E há outro detalhe perturbador. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por que o Espírito precisaria se mover sobre águas caóticas, se essa fosse a criação inicial? O movimento do Espírito aqui não é criativo no sentido original. É restaurador. É o movimento de alguém que está prestes a consertar algo quebrado, prestes a trazer ordem onde o caos reina. Se você se inscrever agora, você vai descobrir segredos bíblicos que a maioria dos pastores nunca menciona. Clique no botão vermelho e ative as notificações para não perder nenhuma revelação. Então, o que Gênesis 1:3 em diante realmente descreve? Não é criação original.
é recriação, é restauração. Deus está consertando algo que foi destruído. Ele está trazendo luz de volta onde trevas tomaram conta. Ele está ordenando o caos que não deveria existir. E isso significa que houve um mundo antes. Um mundo que existiu, floresceu e caiu. Um mundo que as escrituras ocultam nas entrelinhas, mas que deixa pistas por toda a parte. E a maior pista de todas está na palavra que Deus não diz. Deus nunca chama o trabalho do segundo dia de bom. Gênesis 1:4. Deus viu que a luz era boa. Gênesis 1:10. Deus viu que era bom. Gênesis 1:12. Deus viu que era bom. Mas no dia 2, quando Deus separou as águas, Ele não disse que era bom. Por quê? Porque o segundo dia trata de separação, trata de divisão. E divisão é o resultado do que aconteceu antes. O resultado da rebelião que abalou o cosmos. Você já percebeu isso antes? Você já questionou por que o segundo dia é diferente? Agora você pode estar pensando: isso é apenas interpretação criativa. Mas não é. Estudiosos sérios das Escrituras, teólogos respeitados ao longo dos séculos, incluindo os pais da igreja primitiva, reconheceram essa possibilidade. Eles viram as pistas. Eles entenderam que Gênesis pode conter camadas de história que vão além da superfície. E eles não tiveram medo de explorar essas camadas, porque a verdade não precisa de proteção. A verdade se defende. E a verdade sobre o mundo pré-adamita está escondida bem à vista de todos, esperando para ser descoberta. Mas antes de explorarmos quem destruiu esse mundo, precisamos entender algo fundamental. Precisamos entender que Deus não é autor de destruição sem causa. Ele não destrói sem motivo justo. Então o que aconteceu? Que evento poderia ser tão terrível que levou Deus a julgar uma criação inteira? Que pecado foi tão grande que transformou perfeição em caos? A resposta está nas estrelas, está nos céus, está na rebelião de um ser que uma vez foi perfeito, um ser cujo nome significa portador de luz. Há um ser que decidiu que não queria servir, ele queria governar, e quando ele caiu, levou mundos inteiros com ele. Capítulo 2. O caos que revela um segredo. Vamos retornar àquela terra sem forma e vazia. Vamos olhar mais fundo para as trevas que cobriam o abismo. Porque essas trevas não são ausência de luz apenas. São presença de algo mais. Algo que não deveria estar ali. Algo que entrou na criação como intruso. Jeremias 4:23 nos dá uma visão profética do que aconteceu. O profeta descreve uma terra devastada. Observei a terra, e eis que estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e não tinham luz. Essa não é descrição de criação em andamento. É descrição de destruição completa. Jeremias continua. Observei os montes, e eis que tremiam. Todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem algum. Todas as aves dos céus haviam fugido. Vi, e eis que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Repare bem, Jeremias vê cidades derrubadas. Ele vê uma terra que já foi fértil. Ele vê evidência de vida que existiu e foi apagada. Isso não é visão de Gênesis 1:1. É visão de Gênesis 1:2. É visão do que aconteceu entre a criação original e a recriação. É visão do mundo pré-adamita destruído. E Jeremias não está sozinho. Isaías 34 também usa linguagem similar. Deus estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo do vazio. A palavra hebraica para vazio aqui é borru, a mesma de Gênesis 1:2. Isaías está descrevendo o julgamento divino. Está descrevendo o que Deus faz quando uma criação se rebela completamente. E isso é exatamente o que vemos em Gênesis 1:2.
resultado de julgamento, resultado de rebelião. Então, quem se rebelou? Adão ainda não existia. A humanidade ainda não havia sido criada. Então, quem pecou antes do homem? A resposta está nos seres angelicais. Está nos filhos de Deus que existiam antes da fundação da terra. Jó 38, 4 a 7, nos dá uma pista incrível. Deus pergunta a Jó: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou suas medidas? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que foram firmadas suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Você percebe? Quando Deus criou a terra, os filhos de Deus já existiam. Os anjos já estavam presentes. Eles testemunharam a criação. Eles cantaram e rejubilaram, mas nem todos permaneceram fiéis. Um deles, o mais glorioso de todos, decidiu que merecia mais. Decidiu que merecia adoração. Decidiu que merecia o trono. Ezequiel 28, 12 a 17, descreve esse ser com detalhes impressionantes. A palavra do Senhor veio a Ezequiel sobre o rei de Tiro. Mas o texto claramente vai além de um rei humano. Fala de alguém que esteve no Éden, jardim de Deus. Alguém coberto de pedras preciosas. Alguém que era querubim ungido para proteger. Alguém que estava no Monte Santo de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O texto continua: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Esse não é um rei humano. Esse é Lúcifer. Esse é o portador de luz que se tornou Satanás, o adversário. E Isaías 14, 12 a 15 complementa a imagem. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 5 vezes Lúcifer disse: eu. 5 declarações de rebelião. 5 afirmações de independência de Deus. E cada uma dessas declarações não era apenas pensamento. Era intenção. Era plano. Era guerra. Se você está gostando dessa revelação, deixe seu like agora. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade oculta. Lúcifer não se rebelou sozinho. Apocalipse 12:4 nos diz que sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Estrelas aqui simbolizam anjos. 1/3 dos anjos celestiais escolheu seguir Lúcifer. 1/3 decidiu se rebelar contra o Criador. E isso não foi protesto pacífico, foi guerra. Apocalipse 12:7 descreve essa guerra. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Não se achou mais lugar para eles no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Onde foi precipitado Satanás? Na terra. E quando ele caiu, não caiu em silêncio. Jesus disse em Lucas 10:18: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa não é descrição gentil. É descrição de impacto. É descrição de devastação. E esse impacto é o que vemos em Gênesis 1:2. Esse impacto é o que transformou uma criação perfeita em caos e trevas. Agora você pode perguntar: mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus não impediu a rebelião de Lúcifer? A resposta está na natureza do amor verdadeiro. Amor verdadeiro exige liberdade. Deus criou seres com capacidade de escolha.
seres que podiam amá-lo voluntariamente ou rejeitá-lo. Lúcifer escolheu rejeição, escolheu orgulho, escolheu guerra, e Deus honrou essa escolha aplicando consequência justa. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. A consequência da rebelião de Lúcifer não ficou limitada ao céu. A batalha não terminou nas esferas celestiais. A batalha desceu. A batalha atingiu a terra. E a terra, que era perfeita, e tornou-se campo de batalha, tornou-se vítima de guerra cósmica, tornou-se o lugar onde a rebelião teve seu impacto mais devastador. E isso é exatamente o que Gênesis 1:2 descreve: terra sem forma, terra vazia, trevas sobre o abismo, águas caóticas. Tudo isso é linguagem de destruição pós-batalha. Tudo isso é evidência de julgamento divino sobre um mundo corrompido por rebelião angelical. Mas o que aconteceu com os habitantes desse mundo? Havia alguém vivendo na Terra antes de Adão? Havia criaturas inteligentes, civilizações, seres criados por Deus que foram apagados pelo julgamento? A evidência sugere que sim. E o que vem a seguir vai chocar você, porque essas criaturas não desapareceram completamente. Fragmentos delas sobreviveram. Ecos delas permaneceram. E alguns desses ecos se manifestaram de formas terríveis depois do dilúvio. Capítulo 3. A guerra que destruiu mundos. Há um momento na história cósmica que mudou tudo. Um momento quando a perfeição foi quebrada. Quando a harmonia virou caos, quando o portador de luz se tornou príncipe das trevas. E esse momento não aconteceu em silêncio. Aconteceu com violência, aconteceu com guerra, e o campo de batalha foi a terra. Vamos entender a sequência. Lúcifer era o querubim ungido. Ezequiel 28:14 diz que ele protegia. Ele estava no Monte Santo de Deus. Ele andava entre pedras de fogo. Sua posição era de autoridade suprema entre os anjos. Sua beleza era incomparável. Sua sabedoria era vasta. Mas tudo isso não foi suficiente. Ele queria mais. Ele queria igualdade com Deus. Ele queria a adoração que pertencia apenas ao Criador. E quando Deus rejeitou essa ambição, Lúcifer não aceitou. Ele recrutou. Ele persuadiu. Ele enganou 1/3 dos anjos para segui-lo. E então ele atacou. Atacou o trono de Deus. Atacou a autoridade divina. E Deus respondeu com justiça absoluta. Miguel, o arcanjo, liderou as forças leais. A batalha foi feroz. Apocalipse 12:8 diz que os rebeldes não prevaleceram. Não havia mais lugar para eles no céu. Eles foram expulsos. Foram lançados. Foram precipitados com força. E quando Satanás caiu, Jesus descreveu como relâmpago caindo do céu. Lucas 10:18 registra essas palavras. Relâmpago não desce suavemente. Relâmpago atinge. Relâmpago destrói. Relâmpago deixa marcas. E a marca desse impacto é Gênesis 1:2. Terra sem forma e vazia. Trevas sobre a face do abismo. Não é descrição de obra em progresso. É descrição de devastação completa. É descrição de um mundo que foi atingido pela guerra celestial. Um mundo que pagou o preço pela rebelião angelical. Pense nisto. Se a Terra era o domínio de Lúcifer antes de sua queda, se ele governava aqui sob a autoridade de Deus, então, quando ele caiu, tudo sob seu governo caiu com ele. Toda a estrutura que ele construiu entrou em colapso. Toda a vida que existia sob sua administração foi julgada. E o julgamento de Deus sobre rebelião é sempre completo. É sempre devastador. É sempre absoluto. Jeremias 4:23-26 pinta o quadro. Observei a terra, e estava sem forma e vazia. Observei os céus, e não tinham luz. Observei os montes, e tremiam. Observei, e não havia homem. Todas as aves haviam fugido. A terra fértil era deserto.
Todas as cidades estavam destruídas diante do Senhor. Cidades. Jeremias viu cidades destruídas, não cidades futuras, cidades passadas. Cidades que existiram antes do julgamento, antes do caos, antes das trevas. E essas cidades não eram humanas, não eram adâmicas, eram pré-adamitas. Eram parte do mundo que Lúcifer governou. E quando ele caiu, elas caíram com ele. Comente abaixo o que você está sentindo agora. Essa verdade te surpreende? Compartilhe sua reação. Isaías 24, 1-3 também descreve esse julgamento global. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. A terra será totalmente esvaziada e totalmente saqueada. O Senhor pronunciou esta palavra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, pois transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Repare, moradores da terra transgrediram antes desse julgamento, antes de Adão, antes da humanidade. Quem eram esses moradores? Eram as raças pré-adamitas. Eram seres criados por Deus, mas corrompidos pela influência de Lúcifer. Seres que escolheram rebelião. Seres que quebraram a aliança eterna. E por isso foram julgados. Segundo Pedro 3:5-7, fala de múltiplos mundos. Os céus existiram há muito tempo, e a terra foi tirada da água e formada por meio da água. Por essas águas, o mundo daquele tempo pereceu, submerso. Mas os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Pedro distingue entre o mundo antigo, o mundo presente e o mundo futuro. 3 eras diferentes. E o mundo antigo pereceu submerso em águas. A maioria interpreta isso como o dilúvio de Noé. Mas o texto pode apontar para algo anterior. Pode apontar para o julgamento de Gênesis 1:2. Porque Gênesis 1:2 descreve águas cobrindo tudo. Descreve trevas sobre o abismo aquático. Descreve o Espírito de Deus pairando sobre águas caóticas. Esse é um mundo submerso. Um mundo julgado, um mundo destruído antes da recriação. E a outra pista profunda. Salmos 104, 5-9, descreve como Deus estabeleceu a terra. Tu fundaste a terra sobre os seus alicerces, para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. Ao som do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que lhes determinaste. Puseste um limite que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Deus repreendeu as águas. Ele estabeleceu limites para que elas não cobrissem a terra novamente. Isso implica que já houve um tempo quando águas cobriam tudo. Um tempo de julgamento. Um tempo de destruição. E esse tempo foi entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Então por que essa verdade não é ensinada abertamente? Por que tantos teólogos ignoram essas pistas? Porque aceitar um mundo pré-adamita desafia a cronologia tradicional, desafia interpretações simplistas, desafia a ideia de que tudo começou 6.000 anos atrás de forma linear. Mas a Bíblia não é livro simples. É livro de camadas. É livro de profundidade. E aqueles que buscam verdade com corações abertos encontram muito mais do que imaginam. Agora entendemos que a terra foi campo de batalha. Entendemos que Lúcifer caiu e trouxe destruição. Entendemos que houve um mundo anterior que foi julgado. Mas o que aconteceu depois? Deus simplesmente desistiu da terra? Deus abandonou sua criação? Não. Deus nunca desiste. Deus restaura. E Gênesis 1:3 marca o início da restauração. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Luz voltou, ordem voltou, propósito voltou. E Deus começou a preparar a terra para um novo tipo de criação.
uma criação à sua imagem, uma criação com alma eterna, uma criação chamada humanidade. Mas antes de chegarmos a Adão, antes de entendermos a criação da humanidade, precisamos resolver um mistério que assombra o texto bíblico, um mistério sobre gigantes que existiram antes e depois do dilúvio, gigantes que não deveriam estar lá, gigantes que revelam um pacto sombrio feito por anjos caídos, e esse pacto foi selado no Monte Hermon, um lugar cujo próprio nome significa maldição. Capítulo 4. O Pacto Proibido. No Monte Maldito. Depois que Deus recriou a terra, depois que formou Adão e Eva, depois que a humanidade começou a multiplicar, algo terrível aconteceu. Gênesis 6, 1-4 registra um evento que mudou tudo. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Quem eram os filhos de Deus? Quem eram os Nefilim? E por que esse evento provocou a ira de Deus a ponto de enviar o dilúvio? A expressão filhos de Deus, em hebraico, é Bene Elohim. Essa expressão aparece em Jó 1:6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Também aparece em Jó 2:1 e aparece em Jó 38:7, quando os filhos de Deus cantaram na criação. Em todos esses contextos, Bene Elohim se refere a seres angelicais, não a homens, não a descendentes de Sete, a anjos. Então, Gênesis 6 descreve anjos caídos que desceram à terra, que tomaram forma física, que se uniram com mulheres humanas e produziram híbridos, os Nefilim. A palavra Nefilim vem do hebraico Nafal, que significa cair. Eles eram os caídos, os filhos dos anjos caídos. E eles não eram humanos normais. Eram gigantes, eram poderosos, eram violentos. Números 13:33 confirma que os Nefilim eram gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os espias de Israel ficaram aterrorizados, e esses gigantes existiam depois do dilúvio, o que significa que os Nefilim não foram completamente destruídos. Eles retornaram. Mas como? Se o dilúvio destruiu toda a carne, como os Nefilim voltaram? A resposta está no pacto feito pelos anjos caídos, um pacto registrado no livro de Enoque, um texto antigo citado por Judas no Novo Testamento. Judas 1:14 e 15 diz: Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre estes, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Judas reconhece Enoque como profeta legítimo, e o livro de Enoque descreve detalhes sobre os anjos caídos, que Gênesis resume brevemente. Segundo Enoque, 200 anjos liderados por Semiasa desceram ao Monte Hermon, e ali fizeram um pacto, juraram juntos, comprometeram-se a seguir o plano até o fim, o plano de corromper a humanidade através de miscigenação. Monte Hermon fica na fronteira entre Israel, Líbano e Síria. Seu nome em hebraico, Hermon, vem da raiz Sharam, que significa maldição, destruição, algo devotado à aniquilação. Os anjos caídos escolheram esse lugar propositalmente. Escolheram um lugar que simbolizava rebelião contra Deus. E ali selaram o pacto que traria corrupção à raça humana. Inscreva-se agora para descobrir mais verdades ocultas nas Escrituras.
Não perca as próximas revelações. Por que anjos caídos fizeram isso? Por que corromperam a humanidade? Porque Satanás sabia algo. Ele sabia que o Messias viria através da linhagem humana. Gênesis 3,15 já havia prometido: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A descendência da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Então, Satanás tentou corromper toda a descendência humana. Tentou impedir o nascimento do Messias. E quase conseguiu. Gênesis 6,5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6,12 acrescenta: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A palavra hebraica para corrompida é shashat, que significa arruinada, destruída, deformada. A genética humana estava sendo alterada. A imagem de Deus estava sendo apagada. Mas Deus encontrou um homem. Gênesis 6,9 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E então vem a frase crucial: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. A palavra hebraica para perfeito aqui é tamim, que pode significar moralmente íntegro, mas também geneticamente puro. Noé não tinha DNA corrompido pelos Nefilim. Sua linhagem era pura, e através dele, a promessa do Messias seria preservada. O dilúvio não foi apenas julgamento moral, foi cirurgia genética. Foi eliminação de corrupção que ameaçava toda a criação. Deus destruiu os Nefilim, destruiu os híbridos, destruiu tudo que não era puramente humano, e salvou Noé e sua família, porque eles ainda eram imagem de Deus sem deformação. Mas os anjos caídos não desistiram. Gênesis 6,4 diz claramente: os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois. Depois do dilúvio, os gigantes retornaram. Como? Os anjos caídos repetiram o processo. Desceram novamente. Corromperam novamente. E por isso vemos tribos inteiras de gigantes quando Israel entra em Canaã. Deuteronômio 2,20 fala dos Refaíns, raça de gigantes. Deuteronômio 2,10 menciona os Emins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Deuteronômio 2,21 fala dos Anzumins, também considerados Refaíns. Josué 11,21 descreve a campanha de Josué contra os Anaquins. E 2 Samuel 21,15 a 22 descreve Davi e seus homens lutando contra descendentes dos Refaíns em Gate. O gigante mais famoso é Golias. 1 Samuel 17,4 diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso é aproximadamente 2,90 metros. E Golias tinha 4 irmãos gigantes. E 2 Samuel 21:22 confirma: estes 4 nasceram dos Refaíns em Gate. Por que Deus ordenou o extermínio completo dessas nações? Porque não eram totalmente humanas. Eram híbridos. Eram resultado do pacto proibido. Eram descendentes dos Nefilim. E se Israel não os destruísse, a corrupção genética continuaria. A linhagem do Messias seria ameaçada novamente. E agora a pergunta que ninguém faz: se os anjos caídos podiam produzir gigantes, que outro conhecimento eles transmitiram? Que segredos eles revelaram? Que tecnologia eles ensinaram? Porque a história mostra civilizações antigas com conhecimento impossível para sua época. Conhecimento que parece ter vindo de lugar nenhum, ou de alguém que não deveria estar ensinando. Capítulo 5. Os gigantes que não deveriam existir. Tem algo perturbador sobre gigantes na Bíblia. Eles aparecem antes do dilúvio em Gênesis 6. Depois aparecem de novo em Números 13. Depois em Deuteronômio. Depois em Josué.
Depois, nos livros de Samuel. Eles estão por toda parte, e cada vez que aparecem, trazem terror, violência e corrupção. Por que Deus permite que eles existam novamente depois do dilúvio? E de onde eles realmente vieram? Vamos começar com os nomes. A Bíblia lista várias raças de gigantes. Os Nefilim, que já mencionamos. Os Refaíns, mencionados em Gênesis 14, 5 e 15 e 20. Os Anaquins, descendentes de Anak, que aterrorizaram os espias de Israel. Os Emins, descritos como grandes e numerosos. Os Anzumins, outro povo de gigantes destruído antes de Israel chegar. E os habitantes de Gat, incluindo Golias e seus irmãos. Deuteronômio 3:11 descreve Og, rei de Bazã. Og era o último dos Refaíns. Sua cama era de ferro, medindo 9 côvados de comprimento e 4 de largura. Isso é aproximadamente 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Um homem enorme, um gigante literal. E ele governava 60 cidades fortificadas. Não era selvagem primitivo. Era rei de civilização avançada. Números 13, 32 e 33 registra o relatório dos espias. Trouxeram aos filhos de Israel má notícia da terra. A terra devora seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. 10 dos 12 espias ficaram paralisados de medo e não conseguiam imaginar vitória contra esses seres. Mas Josué e Caleb confiaram em Deus. E décadas depois, quando Israel entrou em Canaã, Deus ordenou destruição completa dos gigantes. Josué 11, 21 e 22 diz: Naquele tempo veio Josué e exterminou os Anaquins, de Hebron, de Debir, de Anabe, de todos os montes de Judá. Josué os destruiu totalmente. Não ficou nenhum Anaquim na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod restaram alguns. Repare, alguns sobreviveram em Gate, e é de Gate que Golias vem. 1 Samuel 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Golias era Anaquim. Era descendente direto dos gigantes que Josué quase exterminou. E ele não estava sozinho. Segundo Samuel 21, 18 a 22, descreve 4 batalhas contra gigantes de Gate. Depois, houve outra batalha em Gobe contra os filisteus. Sibecai, o Husatita, matou Safe, que era dos filhos do gigante Rafa. Houve ainda outra batalha em Gobe. Elanã matou o irmão de Golias, Geteu, cuja lança tinha a haste como órgão de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo. Também este descendia do gigante Rafa. Estes 4 nasceram do gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. 6 dedos em cada mão e pé, 24 dedos no total. Isso não é variação genética humana normal. Isso é mutação. Isso é evidência de alteração genética. Evidência de que os Nefilim não eram totalmente humanos. Eram híbridos. Eram resultado da união proibida entre anjos caídos e mulheres humanas. Deixe seu like se essa revelação está abrindo sua mente para a profundidade das Escrituras. Agora, a pergunta teológica crucial. Se os Nefilim foram destruídos no dilúvio, como eles voltaram? Gênesis 6:4 responde: Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois. A palavra depois é fundamental. Significa que o fenômeno se repetiu. Os anjos caídos desceram novamente após o dilúvio. Repetiram o pacto. Repetiram a corrupção. E produziram nova geração de gigantes. Por que Deus permitiu isso? Por que não impediu a segunda corrupção?
Porque Deus respeita livre-arbítrio, mesmo entre anjos caídos, até o julgamento final. E Judas 1,6 explica: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo do grande dia. Alguns anjos caídos foram presos imediatamente. Esses são os que corromperam a humanidade antes do dilúvio. Mas outros permaneceram livres, operando sob limitações, até o julgamento final. E esses anjos livres continuaram a obra de corrupção, continuaram a produzir gigantes, continuaram a espalhar violência. Por quê? Para impedir o plano de Deus, para corromper a terra prometida antes que Israel chegasse, para tentar destruir a linhagem do Messias novamente. Mas Deus usou Israel como instrumento de julgamento. Deuteronômio 20:16 diz: Não deixarás com vida alma alguma das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá por herança. Isso soa cruel para a mentalidade moderna, mas não era genocídio de humanos inocentes. Era a eliminação cirúrgica de híbridos não humanos que ameaçavam toda a criação. Era a continuação do julgamento que começou no dilúvio. Primeiro, Crônicas 20, 4-8, confirma que os gigantes continuaram sendo ameaça, mesmo depois de Davi. E os filisteus fizeram guerra a Israel. Sibecai matou Sipai, dos filhos dos gigantes. Houve ainda outra peleja. Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias. Houve ainda outra peleja em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este era filho do gigante. A eliminação dos gigantes foi processo longo. Demorou gerações, mas foi necessária. E há um detalhe final que poucos notam. Os gigantes não eram apenas grandes fisicamente. Eles eram homens de fama, segundo Gênesis 6:4. Eram líderes, eram construtores, eram guerreiros, eram reis. Eles estabeleceram civilizações. E essas civilizações deixaram marcas. Marcas que ainda vemos hoje em ruínas antigas. Marcas de conhecimento impossível. Marcas de tecnologia que não deveria existir naquela época. E esse conhecimento não veio de evolução humana normal. Veio dos anjos caídos. Veio dos observadores que desceram. Veio dos filhos de Deus que quebraram todas as regras. E o conhecimento que eles transmitiram mudou o curso da história humana de formas que ainda estamos descobrindo. Capítulo 6. Conhecimento das trevas, civilizações do mistério. Tem algo estranho sobre civilizações antigas. Elas aparecem de repente, completamente formadas, com tecnologia avançada, com conhecimento astronômico preciso, com sistemas de escrita complexos, sem período de desenvolvimento gradual. É como se alguém tivesse dado a elas informação completa de uma vez. E segundo o livro de Enoque, foi exatamente isso que aconteceu. Enoque, capítulos 8 e 9, descrevem o que os anjos caídos ensinaram à humanidade. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Ensinou metalurgia e guerra. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Armaros ensinou a soltura de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Esses anjos caídos não apenas corromperam a genética humana, eles corromperam a cultura humana, transmitiram conhecimento proibido. Conhecimento que acelerou o desenvolvimento da civilização de forma não natural. E esse conhecimento deixou marcas. Vamos olhar para os sumérios. Eles aparecem na Mesopotâmia por volta de 4000 a.C., com escrita cuneiforme já completamente desenvolvida, com sistema matemático baseado em 60, com astronomia avançada,
com arquitetura sofisticada. De onde veio tudo isso? Historiadores não conseguem explicar. A civilização sumeriana não tem período de formação visível. Ela simplesmente aparece. E os sumérios tinham histórias. Histórias sobre os Anunnaki, seres que desceram do céu e ensinaram a humanidade. Histórias que ecoam Gênesis 6. Histórias que falam de deuses que se misturaram com humanos e produziram semideuses. Essas não são apenas mitologias. São memórias distorcidas de eventos reais. Eventos registrados na Bíblia. Agora olhe para o Egito. As pirâmides de Gizé demonstram precisão matemática e astronômica incrível. A Grande Pirâmide está alinhada aos pontos cardeais com erro de apenas 3/60 de um grau. Sua altura multiplicada por 1 bilhão aproxima a distância da Terra ao Sol. Seu perímetro dividido pelo dobro da altura dá o número π. Como egípcios antigos conseguiram isso? A explicação convencional é trabalho escravo e ferramentas simples. Mas engenheiros modernos admitem que seria difícil replicar as pirâmides, mesmo com tecnologia contemporânea. Então, como? A resposta pode estar no conhecimento transmitido pelos anjos caídos. Conhecimento de geometria avançada. Conhecimento de astronomia. Conhecimento que não deveria estar disponível naquela época. Comente agora. Qual civilização antiga te intriga mais? O que você acha que explica essas construções impossíveis? Os maias da América Central desenvolveram um calendário mais preciso que o calendário gregoriano. Calcularam o ano solar com precisão de 365,2420 dias. O cálculo moderno é 365,2422 dias. A diferença é mínima. Como? Os maias também tinham conhecimento astronômico profundo. Previam eclipses, mapeavam planetas, entendiam ciclos cósmicos. De onde veio esse conhecimento? E tem Göbekli Tepe na Turquia. Estruturas megalíticas datadas de 9600 a.C. Isso é antes da agricultura, antes da escrita, antes de qualquer civilização conhecida. As pedras são enormes, pesam toneladas, são esculpidas com detalhes precisos. Quem construiu isso? Como? Por quê? Pumapunku, na Bolívia, apresenta blocos de pedra cortados com precisão de décimos de milímetro. As superfícies são perfeitamente planas. Os ângulos são perfeitos. Alguns blocos pesam mais de 100 toneladas. E eles foram transportados de pedreiras a quilômetros de distância. A tecnologia necessária para isso deveria estar além das capacidades de civilizações antigas. Mas está lá, inegável, inexplicável pela narrativa convencional. Todas essas civilizações têm algo em comum. Todas têm histórias de seres que desceram do céu, seres que ensinaram conhecimento, seres que se misturaram com humanos. Os sumérios tinham os Anunnaki, os egípcios tinham os Neteru, os gregos tinham os titãs e os deuses do Olimpo. Os hindus têm os Devas, os nativos americanos têm os povos das estrelas. Todas essas histórias descrevem a mesma coisa: anjos caídos, filhos de Deus, Nefilim. E há mais. Mais de 270 culturas ao redor do mundo têm histórias de dilúvio global. Ziusudra, dos sumérios, Utnapishtim, dos babilônios, Deucalião, dos gregos, Manu, dos hindus, Nu-u, dos havaianos. Todas essas histórias descrevem sobreviventes de catástrofe aquática global. Memória coletiva, memória do dilúvio de Noé, memória do julgamento que Deus enviou para destruir os Nefilim e purificar a terra. Isso não é coincidência, é confirmação. Confirmação de que Gênesis registra história real, história global, história que todas as culturas lembram de alguma forma, mesmo que distorcida pelo tempo e pela tradição oral.
Então, por que esse conhecimento foi transmitido pelos anjos caídos? Qual era o objetivo? O objetivo era corrupção. Era desviar a humanidade de Deus. Era fazer os humanos dependerem de conhecimento proibido em vez de revelação divina. Era construir civilizações baseadas em sabedoria das trevas. Era criar sistemas de idolatria. Era estabelecer adoração a demônios disfarçados de deuses. E funcionou. Romanos 1:21-23 diz: Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas tornaram-se nulos em seus raciocínios. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Todas essas civilizações antigas começaram com conhecimento de Deus, mas trocaram esse conhecimento por idolatria ensinada pelos anjos caídos. E as consequências dessa corrupção alcançaram até hoje. Sistemas ocultos, sociedades secretas, conhecimento esotérico. Tudo isso tem raízes no conhecimento proibido transmitido pelos observadores caídos. Tudo isso é eco distante do pacto feito no Monte Hermon. Mas agora precisamos resolver a questão teológica mais difícil. Se havia raças pré-adamitas, se havia civilizações antes de Adão, se havia morte antes de Adão, como isso se encaixa em Romanos 5:12? Como isso se encaixa na doutrina do pecado original? Como Jesus pode ser salvador de todos se havia seres antes de Adão que morreram sem pecado adâmico? A resposta vai surpreender você, porque a chave está em algo que Adão recebeu e que nenhuma outra criatura jamais recebeu. Capítulo 7. A alma eterna e o segredo de Adão. Romanos 5:12 parece criar um problema. Pelo que entrou o pecado no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se o pecado entrou pelo homem, e a morte pelo pecado, como pode ter havido morte antes de Adão? Como pode ter havido um mundo pré-adamita que foi destruído se a morte só veio através de Adão? A resposta está na natureza da morte mencionada por Paulo. Paulo não está falando de morte biológica apenas. Está falando de morte espiritual. Está falando de separação eterna de Deus. Está falando de morte que afeta seres com alma eterna. E aqui está a chave. Os pré-adamitas não tinham alma eterna. Gênesis 1:26 e 27 é crucial. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que significa ser criado à imagem de Deus? Significa ter capacidade espiritual. Significa ter consciência moral. Significa ter capacidade de conhecer Deus pessoalmente. Significa ter alma eterna. Gênesis 2:7 acrescenta detalhe vital. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. A palavra hebraica usada aqui é Nishmat Shayim, fôlego de vidas no plural. Não é simplesmente respiração biológica. É insuflação divina de vida espiritual. É implantação de alma eterna. Animais têm nefesh, alma no sentido de vida biológica. Gênesis 1:20 usa nefesh para criaturas marinhas. Gênesis 1:24 usa nefesh para animais terrestres. Mas humanos têm neshama, o fôlego de Deus. Essa é a diferença. Animais morrem biologicamente e deixam de existir. Humanos morrem biologicamente, mas continuam existindo espiritualmente, para sempre. Os pré-adamitas eram criaturas avançadas, possivelmente inteligentes, possivelmente capazes de construir civilizações, mas não tinham Nishmat Shayim, não tinham alma eterna, não eram imagem de Deus, e por isso, quando morriam,
simplesmente deixavam de existir. Não havia continuidade espiritual. Não havia julgamento eterno. Não havia céu ou inferno para eles. Inscreva-se para continuar mergulhando nessas verdades bíblicas profundas que transformam nossa compreensão das Escrituras. Romanos 5,13 confirma isso. Até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Pecado não é contado onde não há lei. Os pré-adamitas não tinham lei moral. Não tinham consciência da vontade de Deus. Não tinham relacionamento com Deus. E por isso, embora pudessem morrer fisicamente, não estavam sob julgamento espiritual. Não estavam sob condenação eterna. Adão mudou tudo. Adão foi o primeiro ser humano verdadeiro, o primeiro portador da imagem de Deus, o primeiro com alma eterna, o primeiro com capacidade de comunhão consciente com o Criador. E quando Adão pecou, ele não apenas trouxe morte biológica sobre sua descendência, ele trouxe morte espiritual, trouxe separação de Deus, trouxe condenação eterna. E essa condenação passou para todos os descendentes de Adão. Romanos 5,18 diz: pelo pecado de um, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Todos os humanos descendem de Adão. Todos carregam a imagem de Deus. Todos têm alma eterna. E todos herdaram natureza pecaminosa de Adão. Por isso todos precisam de redenção. Mas os pré-adamitas não descendem de Adão. Eles não eram humanos no sentido bíblico. Não tinham alma eterna. E por isso a morte deles antes de Adão não contradiz Romanos 5,12. A morte espiritual, a separação eterna de Deus, só veio através de Adão. Só afeta aqueles criados à imagem de Deus. Agora entendemos por que Jesus veio especificamente para a raça adâmica. Hebreus 2,16 diz: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Jesus não veio salvar anjos caídos. Jesus não veio salvar Nefilim. Jesus não veio salvar pré-adamitas. Jesus veio salvar descendentes de Adão. Veio salvar portadores da imagem de Deus. Veio salvar aqueles com alma eterna. Jesus se tornou humano. Nasceu da linhagem de Adão através de Maria. Viveu vida sem pecado. Morreu na cruz como substituto. Ressuscitou vitorioso. E ofereceu salvação a todos os descendentes de Adão. A todos que creem. A todos que se arrependem. A todos que o recebem como Senhor. João 3,16 confirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é para quem tem alma eterna. É para descendentes de Adão. É para portadores da imagem de Deus. E essa vida eterna vem apenas através de Jesus. Então, a existência de um mundo pré-adamita não ameaça a doutrina da salvação. Na verdade, ela realça a singularidade da humanidade. Realça o fato de que somos únicos na criação. Somos os únicos seres criados à imagem de Deus. Os únicos com alma eterna. Os únicos capazes de conhecer Deus pessoalmente. E os únicos que precisam e podem receber redenção através de Jesus Cristo. E há uma implicação final. Se Deus permitiu um intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, se houve eras geológicas antes da criação de Adão, então a Bíblia e a ciência não estão em conflito. A teoria do intervalo harmoniza as Escrituras com evidências de terra antiga. Harmoniza a criação de Adão, cerca de 6.000 anos atrás, com fósseis de milhões de anos. Harmoniza o dilúvio de Noé com extinções pré-históricas. Deus criou o universo em Gênesis 1:1. Isso pode ter sido bilhões de anos atrás. Lúcifer caiu. A terra foi julgada. Gênesis 1:2 descreve o resultado. E então, Deus recriou a terra em 6 dias literais. Preparou o planeta para Adão. Criou a humanidade.
e iniciou o plano de redenção que culmina em Jesus. Essa interpretação não compromete a autoridade das Escrituras. Ela libera as Escrituras para revelar profundidade maior. Revela que a Bíblia contém mais história do que a leitura superficial sugere. Revela que Deus trabalha em escalas de tempo que vão além de nossa compreensão imediata. Mas agora, chegamos ao mistério final. Romanos 5,14 menciona algo intrigante. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Quem são aqueles que não pecaram à semelhança de Adão? E o que isso nos revela sobre a história oculta da humanidade? Capítulo 8. A verdade, que muda tudo. Romanos 5,14 diz algo que poucos param para analisar. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Quem são essas pessoas? Como alguém pode morrer sem pecar como Adão? Adão pecou ao desobedecer comando direto de Deus. Então, quem morreu sem desobedecer comando direto? A resposta pode incluir várias categorias. Bebês que morreram antes de ter capacidade moral. Pessoas que viveram sem conhecimento da lei de Deus. E, possivelmente, outros humanos que existiam além da linhagem direta de Adão. Isso soa controverso, mas Gênesis contém pistas. Gênesis 4,14 registra o medo de Caim após matar Abel. Eis que hoje me lanças da face da terra. Serei fugitivo e vagabundo. E será que todo aquele que me achar me matará? Quem é todo aquele? Adão, Eva e Caim eram as únicas pessoas vivas segundo leitura tradicional. Abel estava morto. Então quem Caim temia? Gênesis 4,15 diz que Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém que o achasse o matasse. Novamente, quem são essas pessoas? Gênesis 4, 16 e 17 continuam. Saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu. E edificou uma cidade. Onde Caim encontrou esposa? Como havia pessoas suficientes para edificar cidade? A explicação tradicional é que Caim se casou com uma irmã. Gênesis 5,4 diz que Adão gerou filhos e filhas. Mas o texto não menciona isso em Gênesis 4. E a linguagem sugere que havia outros. Outros fora da família imediata de Adão. Outros que já habitavam a terra. Possivelmente descendentes de criações anteriores. Possivelmente sobreviventes do mundo pré-adamita, que não tinham alma eterna, mas ainda viviam biologicamente. Gênesis 6, 1 e 2 reforçam essa possibilidade. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Repare na distinção. Filhos de Deus versus filhas dos homens. Por que a Bíblia faz essa separação? E se todos descendiam de Adão, por que não dizer simplesmente: os homens viram que as mulheres eram formosas? A distinção sugere duas linhagens. Filhos de Deus, que alguns interpretam como linhagem de Sete, mas que mais provavelmente se refere a anjos caídos. E filhas dos homens, possivelmente incluindo não apenas descendentes de Caim, mas também outras populações existentes. Populações que não tinham alma eterna. Populações que eram biologicamente compatíveis com humanos, mas espiritualmente diferentes. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que precisa entender essa perspectiva bíblica profunda. Essa interpretação pode parecer radical, mas ela resolve várias questões. Resolve a questão de quem Caim temia. Resolve a questão de onde veio a esposa de Caim. Resolve a questão de como havia pessoas suficientes para construir cidades tão cedo. E resolve a questão teológica de Romanos 5,14. Aqueles que não pecaram à semelhança de Adão
seriam aqueles sem alma eterna, aqueles sem capacidade de comunhão consciente com Deus, aqueles que morreram biologicamente, mas sem enfrentar julgamento espiritual, porque julgamento eterno só se aplica a seres eternos, só se aplica a portadores da imagem de Deus, só se aplica a descendentes de Adão. E isso não diminui o plano de salvação. Isso o magnifica, porque mostra que Deus não estava improvisando. Deus não estava reagindo ao pecado de Adão de forma inesperada. Deus já tinha plano desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:20 fala de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos. Deus sabia que haveria rebelião, sabia que Lúcifer cairia, sabia que o mundo pré-adamita seria destruído, sabia que Adão pecaria, sabia que a humanidade precisaria de redenção. E antes de qualquer disso acontecer, Deus já tinha a solução. Jesus, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 confirma isso. Então qual é a verdade que muda tudo? A verdade é que a história bíblica é mais vasta do que imaginamos. Gênesis 1:1 não é apenas introdução poética, é declaração sobre criação original perfeita. Gênesis 1:2 não é continuação imediata, é descrição de julgamento que ocorreu entre versículo 1 e versículo 2. E Gênesis 1:3 em diante não é criação original, é recriação, é restauração, é preparação para Adão. Adão foi o primeiro humano verdadeiro, o primeiro portador da imagem de Deus, o primeiro com alma eterna. E através de Adão, o pecado e a morte espiritual entraram no mundo. Mas através do último Adão, Jesus Cristo, a vida eterna e a redenção entraram no mundo. Romanos 5:17 diz: se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A existência de um mundo pré-adamita não ameaça a fé cristã. Ela a enriquece. Mostra que Deus é criador de escalas cósmicas. Mostra que sua paciência atravessa eras. Mostra que seu plano é maior do que 6.000 anos lineares. E mostra que a humanidade é verdadeiramente especial. Somos únicos. Somos imago Dei. Somos aqueles por quem Jesus morreu. E aqui está o chamado final. Não importa se você descende de Adão através de milhares de gerações. Não importa se você carrega o peso do pecado original. Não importa quantas vezes você falhou. Jesus veio para você. Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou para você. E Jesus oferece vida eterna a você. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Salvação não depende de entender todos os mistérios da criação. Salvação depende de fé em Jesus. Depende de arrependimento. Depende de rendição. Então hoje, agora, você pode tomar decisão. Você pode reconhecer que é descendente de Adão, que carrega a natureza pecaminosa, que está separado de Deus. E você pode receber Jesus como Salvador. Pode confessar que Ele é Senhor. Pode crer que Ele ressuscitou. E pode nascer de novo. João 3:3 diz: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo não é reformar comportamento. É receber nova vida. Vida espiritual. Vida eterna. Vida que vem do Espírito Santo. E quando você nasce de novo, você se torna parte da nova criação. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você não é mais escravo do pecado de Adão. Você é filho de Deus. Você não é mais destinado à morte espiritual.
Você é destinado à vida eterna. Essa é a verdade que muda tudo. Não apenas entender a história oculta, mas responder ao chamado de Deus, receber Jesus e viver para Ele. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe um comentário, compartilhe sua história e inscreva-se para mais revelações bíblicas que transformam vidas. Que Deus abençoe você e que você caminhe na luz da verdade revelada nas Escrituras. E lembre-se, a história de Deus com a criação não terminou. Está apenas começando, e você está convidado a fazer parte dela.